Fala galerinha, tudo bem por aí? Hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante. Muita gente me pergunta o que eu preciso saber para iniciar na joalheria. Então eu vou fazer um vídeo em 10 passos. 10 passos importantes que você precisa saber antes de iniciar na joalheria. O primeiro passo é conhecer o caminho. Qual é o caminho? Tem dois caminhos básicos. Um dos caminhos é a joalheria de bancada, a famosa joalheria artesanal, que muita gente conhece e até inicia por ela. E dá 1000 possibilidades para você trabalhar. O outro caminho é o caminho da joalheria 3D. O que é o caminho da joalheria 3D? É você fazer desenhos, criar peças e criar designs diferentes através da joalheria 3D. Então você cria esses desenhos, desenvolve e faz a impressão desse desenho para fazer um outro processo. Então é um processo inverso da joalheria de bancada. É uma outra pegada. Então primeiro você escolhe, você quer ir para a parte digital da joalheria, a parte de desenho e impressão 3D, ou você quer ir para a parte de bancada. Se você escolher para a parte de bancada, então fica comigo que a gente vai para o próximo passo. Você precisa gostar de trabalhos manuais. Como assim, Thiago, gostar de trabalhos manuais? Se você vai fazer joalheria de bancada, você tem que desenvolver algumas habilidades. Quando eu comecei na joalheria de bancada, eu já gostava de trabalhos manuais. Desde criança, eu cresci num ambiente onde o trabalho manual era uma coisa natural. Meu pai ele era dono de uma serralheria, então imagina uma criança de 7, 8 anos brincando no meio de um monte de ferro e ferramenta para tudo que é lado. Então eu gostava muito desse processo. E eu via todo mundo fazendo tudo na mão e torcendo aquelas barras de ferro. Era uma coisa muito louca para mim. Então eu gostava. Quando eu comecei a trabalhar na joalheria, eu já tinha esse prazer pelo trabalho manual. Então para mim foi um pouco mais fácil. Não foi simples, porque o processo da joalheria é complicado. Mas foi fácil porque eu já gostava dos trabalhos manuais. Terceiro passo. Você precisa aprender com alguém esse processo. Você precisa entrar em uma escola de joalheria ou aprender com algum profissional que tem experiência no campo de batalha. Quando você vai escolher uma escola de joalheria, você precisa prestar atenção em alguns aspectos, tá? Primeiro, qual é a experiência daqueles profissionais? Onde eles aprenderam? Qual a forma didática que eles trabalham e eles ensinam a joalheria? Isso é bem importante. Se você não tiver um profissional que teve boas referências, quando eu falo campo de batalha, eu estou falando com um profissional que trabalha no dia a dia com isso. Porque você aprender com alguém que aprendeu e ensina de forma profissional, Thiago, como é isso? Você está complicando a minha vida. Hoje tem profissionais de escolas de joalheria que as pessoas não viveram aquele dia a dia da joalheria. Eles só aprenderam e foram dar aula. Tudo bem se for assim. O problema é que alguns problemas que acontecem durante o processo de trabalho na bancada, a pessoa não conseguiu desenvolver habilidades para lidar com aqueles problemas. Então ela acostumou a ensinar por exemplo, uma apostila que tem um caminho naquilo dali. Então todo mundo ela só ensina aquele mesmo caminho. Se ela precisa ensinar uma peça diferente, que ela nunca fez, por exemplo, ela fica perdida, ela não sabe ensinar. Então ela só sabe ensinar com uma fórmula determinada. Então, olha, pega a chapa de 1 milímetro e segue aquele roteiro. Ela aprendeu a ensinar aquele roteiro. Então, normalmente essas pessoas viraram profissionais do ensino, tá? Que eu posso dizer. Nada de errado quanto a isso. Se você optar aprender por isso, você também vai aprender aquela fórmula. O único problema é que se você ficar sempre vendido naquelas fórmulas, você não vai conseguir inovar. Então é importante você ter uma base boa de aprendizado, mas é legal você aprender com alguém que está vivendo o dia a dia da joalheria, alguém que faz e trabalha todos os dias, na bancada, por exemplo. É diferente, a visão desse profissional é outra. Estou parando um pouquinho o vídeo aqui e estou saindo da live. Quarto ponto, agora você já escolheu a joalheria de bancada, já descobriu que gosta desse trabalho e já encontrou um profissional ou uma escola onde você vai aprender. Então, o próximo passo é você aprender as técnicas. Tem muitas técnicas na joalheria, muitas formas de se fazer e se chegar a um resultado. Então, tem vários caminhos para atingir o mesmo objetivo. Assim que você começar a aprender, você vai perceber as suas dificuldades. Você vai perceber o que você gosta mais de fazer. Tem gente que gosta mais de soldar, algumas pessoas gostam mais de serrar, algumas preferem polir, outras não gostam de polimento, gostam de peças mais rústicas.
Então você vai aprender várias técnicas e desenvolver algumas delas no período que você estiver aprendendo. Neste momento é importante você ter uma boa base. Você precisa aprender com alguém que não fique te limitando, criando regras e falar que tem que ser feito daquela maneira. Porque não há uma regra absoluta para a joalheria. Há vários caminhos, como eu disse agora há pouco, para se chegar no mesmo objetivo. Então você vai ter que descobrir o seu caminho também. Então é importante você ficar atento. Só um minutinho, a gente já volta. Até só esperar parar o barulho do disco ali. 2 anos depois. Então é importante você ficar atento se o profissional não está te limitando. Se ele não está limitando o seu processo criativo. Neste momento você vai começar a ter muitas ideias. Dá um pulinho lá no vídeo que eu fiz recentemente falando de criatividade e você vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando agora. Mas neste momento você vai começar a entender e ter algumas ideias. E aí você vai ter que começar a criar. Se você não criar, você vai deixar de aprender. Então não se limite a determinados exercícios propostos. Por isso que eu te falei, preste atenção na escola ou no profissional que está te ensinando e entenda a didática deles. Você pode sair com uma forminha, por exemplo. Você pode sair de uma forminha. Você vai perceber que todo mundo que aprendeu naquele lugar sabe fazer exatamente as mesmas coisas, as mesmas técnicas. Não tem nada de errado quanto a isso. O problema é que você vai ficar limitado. Então, aprenda a fazer aquelas coisas determinadas, mas também procure ter liberdade de criar suas próprias coisas. É claro que não dá para você começar a fazer uma joia muito complicada se você começou agora. Então tem um processo de aprendizado. É gradativo, você vai aumentando o nível de dificuldade até chegar a um ponto que você vai conseguir fazer joias mais complexas e mais elaboradas. Quinto ponto, conhecer as ferramentas. Tiago, mas eu já estou aprendendo, já estou desenvolvendo as técnicas, eu já conheço as ferramentas. Nem sempre a gente vai conhecer todas as ferramentas. Até porque todo mês, todo ano, vem ferramentas novas no mercado. E a gente acaba fazendo o processo tudo daquela forma que a gente aprendeu e acha que só tem aquelas ferramentas e esquece de pesquisar ferramentas novas. Por exemplo, hoje tem cortador de círculo. Para que eu vou ficar meia hora cortando, quebrando 500 serras que custam uma fortuna para cortar círculo na mão se eu tenho cortador de círculos? Ah, Tiago, mas essa ferramenta é cara, eu não vou pagar R$1.000 na ferramenta dessa. Aliás, eu nem sei que preço custa, mas enfim, procura, vê se tem ferramentas, às vezes você vai fazer um trabalho específico, vê se tem uma ferramenta que vai te ajudar. Você vai criar uma coleção inteira que você vai precisar de um elemento e uma ferramenta pode te ajudar a resolver o problema. E aí você fica perdendo horas e horas e horas sem saber e sem conhecer as ferramentas certas. Então pesquisa, gente. Não fique com essa ideia de pegar, porque alguém falou que tem que ser desse jeito e tem que ser assim. Questionem, perguntem, converse com os amigos de profissão, com quem estiver aprendendo também e aprenda com as outras pessoas também. Então o quinto ponto é conhecer as ferramentas. Sexto ponto, praticar e testar. Você já sabe onde vai aprender, já está conhecendo as ferramentas, agora você precisa praticar. Quando eu falo praticar, é sentar e fazer de verdade. Porque se você aprende numa escola, por exemplo, você vai ficar 3 ou 4 horas de aula uma vez por semana. É o que a maioria das pessoas fazem. É ótimo, você vai aprender bastante, mas é pouco para você desenvolver e conseguir ter uma habilidade em pouco tempo. Então, neste momento, eu te aconselho a preparar uma pequena oficina em casa ou em algum lugar que você consiga montar e ser uma extensão de onde você está aprendendo. Quanto mais você praticar, mais habilidade você vai adquirir. Então você consegue desenvolver rápido. E quando você está fora da escola, por exemplo, eu tenho alguns alunos meus aqui na escola que eles têm a bancada em casa e é uma extensão da escola. Os que conseguem sentar na bancada algumas horas por semana, eu nem digo todos os dias, eu digo algumas horas mesmo, eles conseguem perceber as dificuldades dele, porque quando você está sozinho, sem ninguém te orientando, você tem a sensação que já aprendeu, e aí você percebe que você tem algumas dificuldades. Neste momento é um momento de crescimento, porque aí você vê o que realmente você aprendeu, o que você precisa melhorar. Aí você percebe que não é tão bom na serra, que não é tão bom na solda, por exemplo, ou o seu acabamento não está ficando legal, e aí você nota as suas deficiências e começa a corrigir essas deficiências. Então testar e praticar as técnicas que você aprendeu é muito importante. Por que eu falei testar agora? Porque neste momento você começa a testar as coisas sozinho. Se você está numa escola que tem aquele cronograma pré-determinado, como eu falei agora há pouco, não tem nada de errado. Mas em casa você pode testar coisas novas. E nessa hora que você vai perceber o quanto você vai crescer e desenvolver.
porque você está praticando e testando coisas novas. Então você está aprendendo aquela base, que na maioria das vezes é uma base legal, interessante de se aprender, aprendendo as técnicas de maneira gradativa, mas você vai ter a liberdade de testar em casa. Ah, Thiago, não sei como é que eu monto oficina em casa. Então dá um pulinho lá no canal e eu tenho lá um vídeo como montar uma oficina básica. Não precisa de laminador, não precisa de fundição, é só bancar algumas ferramentas básicas, você vai conseguir ter a sua oficina com um investimento baixo. Mas não é o foco agora. Vamos para o próximo passo. Sétimo, aprender sobre os processos produtivos. Já escolheu a escola, o profissional, já testou, está praticando. Agora você precisa conhecer um pouquinho mais. A joalheria não é só bancada, tá? Tem processos produtivos, você precisa conhecer cravação, conhecer gravação, gravar nomes, gravar desenhos, conhecer o processo de galvanoplastia, que são os banhos, banho de ouro, banho de ródio, o banho de ouro amarelo, banho rosé. Tem vários tipos de banho. Tem que conhecer também o processo de fundição. Tiago, mas se eu vou fazer só joalheria de bancada, para que eu vou conhecer fundição? Gente, a gente está vivendo uma época em que as pessoas elas querem as coisas rápido e tem que ser acelerado. Não necessariamente tem que ser acelerado, mas se você demora 3 semanas para entregar a joia para o cliente, ele desiste. Então tem que melhorar o tempo de processo aí da confecção da joia. Fundição é um processo maravilhoso. Ela te dá um ganho de tempo e de produtividade e qualidade também, porque você consegue replicar aquelas peças com aquela mesma qualidade. Isso para quem quer entrar para o processo produtivo e quer escalar um pouquinho. Então, estuda um pouquinho o processo de fundição. Eu iniciei recentemente uma série Fundição na Joalheria e no próximo ano eu vou subir alguns vídeos falando um pouquinho mais e para você aprender também um pouquinho mais do processo produtivo. Beleza? Então, conheça os processos. Isso é muito importante. Os profissionais que estão envolvidos na joalheria. Oitavo, defina um nicho. Ah, Thiago, você está complicando um pouquinho mais. Como assim define um nicho? Você pode fazer diversos tipos de joia. Você pode fazer joias de família. O que são as joias de família? Vou explicar um pouquinho. Você pode fazer a joia desde quando o bebê nasce, aquela pulseirinha ou aquele brinquinho para quando o bebê sai da maternidade. Você pode fazer a joia de 15 anos da debutante, o anel de formatura. Então são joias que têm um significado familiar, tem uma simbologia para quem ganha. As alianças, por exemplo. Eu conheço ourives hoje que são especializados em fazer aliança. Eles só fazem aliança de tudo que é tipo. Eles não fazem nenhum outro tipo de joia. E olha, eles estão muito bem, tá? Tem uma rentabilidade boa e conseguiram fazer uma quantidade de clientes bem grande. Vivem muito bem só fazendo alianças. Um outro nicho que você pode escolher aí são as joias de luxo. As joias pesadas. Quando a gente fala de joias pesadas, está falando de joias com muito diamante, muito ouro, muitas pedras caras, joias grandes, que têm alto valor agregado. É um nicho bom e é rentável, mas não é tão fácil de entrar. Tem grandes marcas hoje que estão nesse nicho e a concorrência é muito grande. Tem muitos clientes com poder aquisitivo alto dispostos a gastar com esse tipo de joia, mas você tem que ter um nome já no mercado para você conquistar esses clientes. Então eu acho que é um nicho um pouco difícil, mas não é impossível. As joias comerciais. O que são as joias comerciais? São as joias da moda, as tendências. Teve uma época que estava na moda aquelas mandalas com o nome dos filhos, e um coração, tal, no meio. Enfim, é só um exemplo, tá? Então são as joias da moda, as joias que normalmente está na novela e todo mundo quer replicar aquela joia, algo parecido. Teve esse ano de 2019, teve a tendência do Air Cuff, as esmeraldas e tudo mais. Então são as joias de tendência, as joias comerciais. Então toda hora você tem que estar desenvolvendo técnicas para fazer essas joias que vêm na moda. O outro nicho também que tem são as joias personalizadas. A joia que o cliente te encomenda e você tem que desenvolver a ideia do cliente e transformar em joia. É bem interessante também essas joias personalizadas, porque você consegue fidelizar o cliente. Se você consegue expressar na joia a ideia dele, ele vai ter você como uma pessoa que entendeu o que estava na mente dele e transferiu aquilo para uma joia. Então tem um significado muito grande para a pessoa isso. Então as joias personalizadas é um nicho que está crescendo bastante, é bem interessante. Um outro nicho também que tem, nesse oitavo ponto, são as joias exclusivas. As joias exclusivas são joias de criação sua. Quem não quer pegar encomenda, não quer entrar nos outros nichos que eu falei,
a pessoa tende a fazer as joias exclusivas. Então são criações únicas e ela não aceita encomenda e ela vai só nesse caminho. Cria e vende para o cliente e vamos chegar nesse ponto da venda também agora, tá? Então as joias exclusivas são muito interessantes. É um nicho que está crescendo bastante. Eu acho que tende nos próximos anos crescer ainda mais, porque as pessoas estão um pouco cansadas daquelas joias industrializadas, tudo muito igual, tudo a mesma cara, e as joias exclusivas têm a personalidade de quem está fazendo. Isso é bem interessante também. Nono ponto, hora da venda. E aí, Thiago, eu já aprendi tudo, já desenvolvi coleção, já desenvolvi técnica, já conheço ferramenta, agora eu vou vender. E aí todo mundo barra na hora da venda, né? Eu sei, é difícil também. Para mim também é difícil. Eu não sou bom vendedor, mas estou trabalhando diariamente para melhorar isso. O fato de eu estar aqui na frente da câmera falando com você é uma forma de eu trabalhar isso também. Eu perder a vergonha, eu perder o medo do que você vai falar do outro lado, faz parte também esse processo. Então, a hora da venda é a hora que todo mundo barra, porque você tem um produto maravilhoso e você não sabe como vender para o cliente. Então, tem alguns canais de venda. Um deles é a internet. Se a gente pegar Facebook, Instagram, essas redes sociais, tem alguns sites colaborativos, tem dezenas de opções. Alguns até optam pelo Mercado Livre, eu acho um pouquinho complicado porque às vezes você não expressa muito bem o valor da joia. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado também da onde você vai fazer a venda. Então a internet tem dezenas de opções. E olha, uma dica, se você vai vender na internet, não só tira a foto e posta a foto do produto. As pessoas gostam, acham bonito, mas elas querem ver quem está fazendo o produto. Elas querem conhecer quem está por trás daquilo. Então conta um pouquinho a sua história. Vai lá no vídeo que eu fiz recentemente contando a minha história. Tenho certeza que você vai se identificar, pelo menos a maioria das pessoas vão se identificar com a minha história e vai entender o que eu estou falando. Quando você conta a sua história, as pessoas entendem de onde você veio, o porquê você está fazendo isso e para onde você quer ir. E a história, ela vende mais do que o próprio produto. Então, contar a sua história também é interessante. Então, perde a vergonha, faz uma livezinha. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu fiz uma pequena live no Instagram. Ficou por 24 horas, agora já saiu. Então, assim, é interessante você também contar a sua história, contar a história do produto também. Da onde surgiu a ideia de você desenvolver aquele produto, quem era que precisava daquele produto naquele momento, e aí as pessoas se conectam com essa história. Isso ajuda muito na venda. O outro caminho da venda também é o caminho da loja física. Tá uma tendência agora as lojas colaborativas, as lojas físicas colaborativas, onde tem diversos produtos. Algumas lojas são galerias de arte, que é interessante você colocar o seu produto nessas galerias, porque as pessoas já vão procurar um produto diferenciado e já vai com uma ideia, uma mentalidade diferente. Então tem lojas colaborativas estilo galeria de arte, tem lojas colaborativas de produtos artesanais, tem as feiras de produtos artesanais, que também é bem legal, vai uma galera diferente, que eles vão com uma mentalidade também aberta para comprar um produto que foi feito de uma forma artesanal. Tem os bazares. Então tem as épocas do ano que tem bazar, tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, final de ano, tem várias datas interessantes. Então, dependendo da região que você está do Brasil, você vai ter que ver onde você consegue encaixar o seu produto. E também é um bom treino, porque você falar ali fisicamente com o cliente, ele te questionar, perguntar do seu produto e querer saber um pouquinho mais, é uma excelente oportunidade de você desenvolver a venda. Aí, morro de medo, Thiago, e aí, como é que eu faço? Eu morro de medo de vender. Enfrenta o medo. Se você não enfrentar o medo, você não vai descobrir o que acontece. Quais são os nossos maiores medos? Nossos medos, quando eu digo nossos medos, eu estou falando de vários medos. Um deles, por exemplo, é a rejeição. Eu não me exponho porque eu tenho medo do que os outros vão falar a meu respeito. E olha, sinceramente, nem sempre a opinião dos outros faz tanta diferença na nossa vida. Se na sua vida está fazendo diferente, você tem que trabalhar um pouco esse medo. E aí, quando você melhorar um pouquinho a sua autoconfiança, você vai ver que o seu produto é bom, que as pessoas gostam dele e você vai apresentar ele de forma positiva. Quando você apresenta o seu produto de forma positiva, o seu cliente vê ele de forma positiva. E ele vê valor naquilo. E valor, gente, não é preço, tá? Preço é o que se gasta e o que se cobra para vender o produto. Valor é o que aquele produto vai dar de benefício para o seu cliente. A satisfação, no caso de algumas pessoas, a pessoa se sentir bela, se sentir bem com aquele produto que está usando.
E isso é o valor do seu produto. Então, preço é uma coisa, valor é outra, tá? Então, a parte da venda é importante. Trabalhem bem, estudem sobre a venda, desenvolva, porque uma hora que você desenvolveu a venda, você vai descobrir onde estão os seus bloqueios e vai trabalhar em cima disso. E agora vem o ponto mais importante, o 10º ponto. Thiago, o que é o 10º ponto? Você deixou para o final. Então, pega uma caneta e anota, tá? Anota numa folha bem grande e coloca na sua bancada, bem na frente, porque isso é um ponto muito importante. Eu tenho praticado isso e tem feito uma diferença enorme para mim. Eu posso resumir numa só palavra. Repete. Agora o Thiago tá de brincadeira, ele tá tirando sarro da minha cara. Não tô tirando sarro da sua cara. Por que eu tô falando para repetir? Porque quando a gente passa por essa fase e aprende tudo isso, a gente deixa algumas coisas para trás. Muitas coisas a gente não quer aprender porque dá muito trabalho. Então eu vou perder horas desenvolvendo essa técnica. Não, vamos para a próxima. Não quero fazer uma rede social porque dá muito trabalho, não gosto de internet, vamos para o próximo. E aí você vai queimando várias etapas. Quando eu falo para repetir, é você repetir mesmo. Volta lá, revisa, vê com quem você está aprendendo, se realmente esse é o caminho, agora que você já conhece um pouco. Procura outras formas, outras técnicas, outras maneiras de fazer aquele mesmo processo que você fazia, vai treinando, vai desenvolvendo. Então repete todas as etapas, repete mesmo e faça de novo, faça melhor, porque nunca vai ficar bom da primeira vez. E da segunda também não, e da terceira também não. Então você tem que ir repetindo até você procurar o seu melhor. Porque se você ficar tentando fazer tudo perfeito de primeira, você não vai fazer nada. Se eu fosse fazer os vídeos perfeitos, eu não faria nada. Se você ver o meu primeiro vídeo de apresentação do canal, é pavoroso o negócio. Eu fico gaguejando, cortando todas as palavras, nervoso, tremendo a perna. Hoje eu não estou tremendo mais, eu consigo falar com uma certa naturalidade. Está perfeito? Não está perfeito. Mas eu estou fazendo mesmo assim. Porque agora eu entendi o propósito do meu trabalho, eu entendi a diferença que o meu trabalho está fazendo na vida das pessoas. E aí, quando você começa a mudar a sua mentalidade, você muda também a forma de fazer o seu trabalho e de apresentar ele para o seu cliente. Então, repete, essa é a palavra, esse é o 10º ponto. Quanto mais você repetir os processos, mais habilidade você vai adquirir, melhor você vai desenvolver os processos, e melhor você vai fazer a sua venda, mais segurança você vai ter para falar com o seu cliente. Então chega de desculpinha, gente. Para de dar desculpa. Eu não faço por causa disso, não faço por causa daquilo. Para de desculpa. Senta e faz. Faz o que tem que fazer. Faça o seu melhor. E se não ficar exatamente do jeito que você queria que ficasse, venda, entrega a joia mesmo assim. Não estou falando para você entregar um produto ruim de má qualidade. Não, não é isso. Mas entregue, porque às vezes a gente está vendo um defeito e o cliente não está vendo esse defeito, só está na nossa cabeça o defeito, está nos nossos olhos esse defeito. O cliente vai adorar, então entrega e melhora no próximo. Repete, faz de novo, melhora. E essa é a ideia. A repetição, ela te traz habilidade, técnica, conhecimento. A repetição, não digo a repetição da mesma coisa do mesmo processo, eu digo a repetição de novas coisas, de novas ideias. Isso faz com que a gente cresça e aprenda cada vez mais. E vou deixar uma dica interessante aqui agora, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição do meu canal no Telegram. Então tem um canal Manual da Joalheria exclusivo no Telegram. Para que serve esse canal, Thiago? Esse canal serve para eu mandar os links dos vídeos novos, serve para eu fazer algumas enquetes dos próximos vídeos e algumas ideias e sacadas que eu tenho durante o meu dia de trabalho. Exatamente, eu estou na guerra todo dia eu sento na bancada, eu faço joia, a minha experiência é do campo de batalha. Então, algumas ideias que surgem durante o trabalho, eu mando lá um áudio, eu mando um pequeno vídeo lá no Telegram e compartilho com a galera essas sacadas. Essas sacadas eu não faço aqui no YouTube, também não faço no Instagram, eu só faço no canal do Telegram, é exclusivo do canal do Telegram. Então se você quiser ter essas sacadas, vai lá, entra no canal, baixa o Telegram se você não tem ainda o Telegram e entra no canal. O canal não é um canal de conversa que você fica batendo papo com um monte de gente e recebendo 500 mensagens de bom dia, não é isso. Só eu consigo mandar essas mensagens e você ter acesso a ela. Ninguém sabe quem está no canal, você não consegue ver os outros participantes, então é bem seguro e também é bem discreto. Então entra lá no canal, dá um joinha aqui também no YouTube. Se você não se inscreveu também, se inscreve aqui no canal do YouTube e ative o sininho para receber as notificações.
Espero que você tenha gostado, que tenha servido de alguma forma para abrir a sua mentalidade. E anota no papel, faz igual uma das nossas seguidoras mandou recentemente, um caderninho com tudo anotado. Giovana, abraço para você, tá bom? Ela mandou um vídeo com tudo anotadinho, tudo bonitinho das minhas aulas. Eu fiquei impressionado e fiquei muito feliz em ver que as pessoas estão gostando desse trabalho. Então, mais uma vez, grande abraço para você, Giovana. Boa sorte e conte comigo. Você também que está aí, conte comigo. Se precisar me mandar mensagem, me manda. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.